Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar com vocês como criar um planejamento sensorial para os seus alunos em sala de aula e por que isso é importante. Se esse conteúdo te interessa, segue aqui que você vai aprendendo passo a passo de como fazer esse planejamento sensorial. Mas antes disso, para quem está chegando agora e quem não me conhece, eu sou a Susan, terapeuta ocupacional, psicometricista e mestranda na área da educação. E eu preciso falar para vocês no primeiro momento, então, o que é esse planejamento sensorial. E ele nada mais é a forma como a gente vai pensar na organização do espaço, da rotina e também das atividades, das adaptações que a gente vai fazer. E quando a gente fala num planejamento, o interessante é que a gente documente tudo isso num papel, escrito, para que fique mais fácil de fazer adaptações depois se necessário, tá? E a importância disso tudo é que a gente, com essas estratégias, esses recursos, dentro de um planejamento sensorial, a gente consegue fazer com que crianças que tenham dificuldade no processamento sensorial fiquem mais engajadas, tenham um melhor desempenho acadêmico e funcional, não só dentro da sala, mas também em toda a escola. Então, temos aqueles exemplos básicos, né, que eu sempre cito aqui no canal, uma criança que vive em movimento, ou então uma criança que tem necessidade de ficar pegando em tudo, ou ao inverso dela, que tem dificuldade com as texturas, com os amigos, com o toque, com o beijo. Então, esse planejamento, ele vai olhar para essas crianças que tenham essa dificuldade e vai facilitar o engajamento dela nas brincadeiras e atividades propostas. E para fazer esse planejamento, nós vamos seguir 4 passos simples. O primeiro vai ser a identificação das necessidades sensoriais da criança. O segundo vai ser a criação de estratégia e de recursos. O terceiro, a incorporação disso na sala de aula ou em qualquer ambiente da escola. E o quarto, a análise e ajustes. Então, num primeiro momento, a gente faz a identificação sensorial de cada criança. E para quem não sabe como fazer, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso e vou deixar aqui na descrição. E por que a gente precisa identificar? Porque cada criança ela tem um padrão único, ela tem um jeito de ser. Então, cada recurso e cada estratégia vai ser diferente para cada criança. Claro que, no geral, se adaptarmos uma brincadeira para todo mundo é beneficiado, ok? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, acredito eu, que é o que a gente mais precisa pensar aí, que é o momento justamente de criação, de estratégia de recursos. Também tem um vídeo no canal falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição para vocês. E essa talvez seja a parte mais importante. Por quê? Quanto mais a gente tem, mais a gente consegue diversificar. Então, tendo recursos e estratégias, conseguimos propor para crianças de diferentes perfis. E isso tudo vai ser integrado no próximo passo, que é a incorporação disso tudo dentro da sala de aula ou no ambiente escolar que ele precise. Então, a incorporação, quando a gente tem um repertório grande desses materiais e dessas adaptações que podem ser propriamente físicas do ambiente, fica muito mais fácil, porque a gente consegue trocar à medida que for sendo necessário. E, novamente, isso casa com o nosso quarto passo, que é a análise, observação e modificações quando necessárias. Então, a gente tem lá, a gente identificou o perfil, a gente criou uma estratégia, um recurso, a gente incorporou na sala de aula e é hora de ver como isso funciona, como essa criança fica diante disso tudo, se ela ficou pior, se ela ficou melhor, e aí fazendo pequenos ajustes para facilitar, então, esse dia a dia dentro da sala de aula de vocês. E aí, só umas dicas para ficar um pouquinho mais fácil esse planejamento para vocês, a gente pode incluir diversas coisas, tá? Como uma adaptação do próprio ambiente. Então, quando a gente usa ali dos materiais dispostos em sala de aula e adaptando, então, para que fique mais fácil essa questão espacial, para dar uma regulada melhor na sua criança, a gente pode usar música, a gente pode usar materiais táteis e também a rotina, né? As pausas sensoriais ativas que eu costumo falar. Então, isso tudo vai fazer com que você tenha um bom planejamento sensorial e a sua criança tenha um bom desempenho acadêmico e funcional dentro do ambiente escolar. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. E para quem se interessar em mais vídeos, informações, artigos sobre o desenvolvimento infantil, eu deixo disponibilizado o link do meu site, que é o criandoinfancia.com. Não vamos falar lá só sobre ambiente escolar, mas de tudo que a gente pode proporcionar para uma criança para que o desempenho dela e desenvolvimento seja adequado. E também convido vocês a participar do nosso grupo do WhatsApp,
onde temos lá uma troca com professores, e aí você pode trocar simplesmente experiências, estratégias e recursos com outros professores do mundo todo. Então, também está na descrição do vídeo. Eu espero que encontre vocês lá novamente e vejo você no próximo vídeo. Até mais!